Eu já sabia, né, que boa parte do segredo do negócio de inovação é o sigilo em si, né? Isso é Uhum. importantíssimo, né? Então, sem quebrar nenhum sigilo, né? Um deles é não falar em live o futuro, mas fala um pouquinho assim, a oftalmologia é um assunto, né, que interessa todo mundo de visão, de outras coisas, a gente vê algumas Uhum. tecnologias malucas aí por aí. O que a gente pode esperar aí de inovação daqui muitos anos, daqui poucos anos? O que a gente tem de novo aí que a gente vê assim? É mais do mesmo, é melhorado, né? Ou tem coisas mais nível aí Elon Musk chegando aí? Que conta pra gente aí, cara. Então, você tem. Essa pergunta ela é complicada, porque é, Se você é puder desafiador, né? falar, né? Se tiver Não, alguma claro. coisa cozinhando lá no sigilo, deixa quieto aqui, que isso aqui vai ficar Não. gravado depois, né? Não. Mas, assim, o que que você tem? Você tem, basicamente, uma tendência forte hoje, que é você se concentrar em soluções que vão trazer benefícios claros e diretos aos pacientes, que são são os usuários dos nossos produtos, e aos médicos, que são os nossos clientes, no final das contas, tá? Uhum. Então, uma tendência forte primeiro é trazer essas pessoas para o processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, em alguns projetos a gente já tem inclusive convidado clientes para serem partes da equipe de projeto, né? Depois que a gente já Legal. tem um entendimento sobre aquele projeto e a gente começa, de fato, o desenvolvimento, faz todo sentido para a gente trazer um cliente para acompanhar esse desenvolvimento e atuar ali como um conselheiro daquilo que a gente está fazendo. Então, essa aproximação, eu acho que ela é uma tendência forte. Essa aproximação também deve acontecer por meio de a- a- um, 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 por meio de ferramentas que permitam criar mais canais de relacionamento com no nosso caso, o usuário do nosso produto, que é o paciente. Então, por exemplo, ferramentas de pesquisa que permitam à empresa coletar informações diretamente do paciente depois da cirurgia dele sobre se ele está ou não está satisfeito com aquela visão que ele tem agora, se ele consegue ou não consegue ler em determinada distância, se ele consegue ou não consegue dirigir à noite com aquela lente. Então, esses aspectos de satisfação e nível de qualidade de vida do paciente, eles são muito importantes. Então, ter ferramentas para nos ajudar a nos aproximar enquanto indústria desses pacientes e coletar essas informações para que a gente possa desenvolver produtos melhores e melhores, eu acho que também é uma tendência forte, tá? E falando assim do ponto de vista técnico, você tem ciclos. Em alguns momentos, você desenvolve uma solução que ela é disruptiva. Então, no nosso caso, isso significa desenvolver uma lente que consegue trazer uma qualidade de visão para o paciente muito melhor do que ele já tinha antes, trazer mais independência de óculos. Isso, para a gente, representa uma solução disruptiva. Depois que você traz uma solução dessa para o mercado, você mesmo e outros concorrentes começam a gerar melhorias contínuas. Ou seja, gerar produtos que trazem novas versões que trazem pequenas melhorias em relação àquilo. Até que, em determinado momento, você tem ferramentas de ciência, de tecnologia que te permitem dar um outro salto. E aí a gente pode falar em lentes que, por exemplo, são ativas, que têm eletrônica, lentes que têm capacidade de ser um sensor dentro do seu olho para monitorar níveis de glicose, por exemplo, sem você precisar de nenhum sensor externo. Lentes que vão te devolver a visão de quando você era adolescente, né, que você consegue enxergar em qualquer distância com uma qualidade absurda. É, então, ou seja, lente com materiais inteligentes, com eletrônica embarcada, mas aí a gente está falando de um futuro bem mais à frente. Eu vi de algumas lentes no. Mas essas coisas de futuro mesmo, né? Que vai ter até um Vision Pro da Apple, assim, mas dentro de uma lente no olho, né? Isso já tem até em É, desenvolvimento, né? Com uma das indústrias aí concorrentes, eu já vi, mas é uma coisa bem. É um projeto para 10, 20 anos aí, né? Uma coisa ou bem. mais. Quem sabe menos, né? Coisa mais ou menos, eu sou mais É, otimista, né? Mas eu achei interessante que, eu até estava te perguntando de produto, né? Dessa fotologia, assim, dos produtos, mas você deu um insight interessante que é a indústria se aproximar um pouco mais, né, do paciente, né? O relacionamento está é, muito com o médico, né? E às vezes o isso. próprio médico não tem um feedback. Ele tem ali, se tá bom, tá certo, Deus aí foi embora, né? Já resolveu. Mas
em relação a outros fatores de bem-estar, percepção e evolução, é até legal para dar esse feedback para ele também, né, de certa forma, porque acaba, às vezes a relação médico-paciente encerra, mas a relação produto, né, paciente continua, né, ele está lá com uma lente dentro do olho dele, está usando, né, então é interessante esse insight. Exatamente. Como as lentes elas têm um ciclo de vida longo, a pessoa implanta e normalmente a pessoa morre com aquela lente, então vive às vezes 20, 30 anos com aquela lente dentro do olho. Se é a nossa lente, a gente precisa entender como é que está o uso daquele produto ao longo do tempo. Então, essa proximidade com o paciente, eu acho que é uma tendência forte. Toda ferramenta que nos ajudar a criar canais para manter essa interação com o paciente, eu acho que vai ser crítica para a evolução da indústria nessa área. Eu acho que várias empresas que a gente já tem de serviços, né, a gente vê algumas muito evoluídas com aplicativo, né, que a gente até faz pesquisas no AS dentro do aplicativo, consegue conectar e conversar rapidamente com o cliente para evoluir, e algumas que às vezes não tem nem o telefone do cliente, caso o cliente sumir, não pagar alguma coisa, não tem nem como cobrar às vezes, né, ali. Então, a gente vê vários estágios aqui no Brasil de empresas, assim, até porque essa questão da LGPD, o pessoal fica com medo de pedir telefone, mas acho que hoje, empresas de serviço que a gente atende, né, tem a oportunidade de ter um aplicativo na mão do cliente, né? A indústria tem essa questão porque ela atravessa através do médico para chegar no paciente, né? E às vezes tem que respeitar essa relação também, né? Você não pode buscar o paciente sem a anuência do médico, o médico tem que entender que benefício que tem ali para o paciente naquele momento e dar o aval, né? Acho que esse é um desafio, né? Exato. Os dois precisam estar no processo, você não pode excluir nenhum deles. E um aspecto muito interessante por que eu acredito que esse contato direto com o cliente ele é tão crítico e ele pode ser tão benéfico para a empresa, é porque não só você quer monitorar se o cliente está satisfeito ou não isso é, claro, uma informação relevante, se o cliente está experimentando aquilo que você gostaria que ele experimentasse quando você ofereceu o produto lá no início, não só isso, mas porque o cliente, ele te ensina demais, ele te ensina muito. Muitas vezes, naquela experiência que não está não tá muito positiva, naquela percepção do cliente de algo que podia ser melhor, é ali onde você tem informação de maior valor, porque você usa aquilo de volta no seu processo, e aí você desenvolve uma solução melhor, você desenvolve uma forma melhor de chegar até esse cliente. Então, o cliente ele te ensina muito, então é importante ouvi-lo. A resposta do sucesso está com ele ali, né? Acho que esse é o ponto.